O senhor Zanin, advogado do Lula, da Lava Jato, na transição do governo, assume a relatoria do combate à corrupção. É isso mesmo. O senhor Cristiano Zanin, advogado do Lula, assume na transição a coordenação do combate à corrupção. Não é piada, é realmente cada mergulho um flash. É inacreditável o que nós estamos assistindo. Lula, o descondenado, nem assumiu a cadeira do Palácio do Planalto, e a gente tem muita dúvida de que assuma. Quero dizer que nós não temos medo de que se faça uma auditoria do primeiro turno. Não tenho medo de eleição, eu tenho medo de perder a democracia. Mas não foi para isso que eu vim aqui hoje. Alguns dias eu vim aqui nessa tribuna para dizer que nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário. E quando eu falo isso, eu não falo da boca para fora. A grande diferença da ditadura convencional e a ditadura do judiciário é que a ditadura convencional, como na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela, ela é tomada à força e por isso ela não tem legitimidade. A ditadura do judiciário, ela tem um verniz de legitimidade, porque sob o pretexto de proteger a democracia, eles vêm vilipendiando as liberdades e garantias individuais. E isso nós vimos desde a prisão de um deputado, instauração de inquéritos inconstitucionais, busca e apreensão em pessoas que não têm foro de prerrogativa de função, censura de meios de comunicação, como foi com a Jovem Pan, censura de deputados que ousam falar a verdade e questionar o processo eleitoral e também de cidadãos. Eu quero hoje me dirigir ao meu querido estado do Rio Grande do Sul. E uma menção direta ao governador do Rio Grande, governador Ranolfo Vieira Júnior. Quero também falar para o governador eleito, Eduardo Leite. Suspendam a privatização da Corsan do Rio Grande do Sul. Suspendam. Por que eu estou falando isso? Porque o marco regulatório votado aqui foi na época do privativismo, da privatização. Porque o que foi encaminhado, que autorizou a Corsan ser vendida no Rio Grande do Sul, foi esse marco regulatório. Mas nós superamos esta fase aqui em Brasília. Nós temos outros áreas, não é mais a privatização do Bolsonaro. Agora é o novo tempo onde nós vamos olhar com atenção as empresas públicas. E as empresas públicas de saneamento, no mundo inteiro, que foram privatizadas, elas estão voltando a serem reestatizadas. Porque o serviço da água, o serviço da área do saneamento, ele é de caráter público. E não é realizado com a eficiência pelo setor privado como pelo público. Porque o setor privado, em cima da água, quer lucro. Em cima do tratamento de esgoto, quer lucro. Em cima do recolhimento de lixo, quer lucro. E nós estamos para fazer um serviço de qualidade para as pessoas. A consequência em todos os lugares onde foi feita a privatização é uma só. Perde a qualidade e fica mais caro. Fica mais caro e perde a qualidade. Então, nós precisamos que seja revisto este modelo no Rio Grande do Sul. Por isso eu volto a dizer, governador Ranolfo, governador eleito Eduardo Leite, suspendam a privatização. Aqui em Brasília, na transição, nós estamos trabalhando para ter de novo financiamentos dirigidos para empresas públicas de saneamento, para que a nossa Corsan possa ter força, para que os municípios que têm déficit não precisem estar sendo socorridos pelo ente público, que vai aí sim ter uma tarifa mais cara para as pessoas. E a privatização acontecendo onde tem filé, onde é lucrativo. Não, suspendam a privatização. E é agora, numa passagem de governo, é um outro momento que nós estamos vivendo, suspendam para nós voltarmos a ter um diálogo, para ter uma Corsan forte e saneamento público de qualidade para o nosso povo. Presidente Rosângela, primeiro um prazer vê-la na mesa. Gosto sempre
mesa presidida por mulheres. Um dia chegaremos a uma presidente mulher da Câmara dos Deputados. Lhe cumprimentar todos os parlamentares e, óbvio, hoje eu gostaria muito de falar sobre a ação golpista do PL, né? Do Valdemar de Costa Neto e o próprio Bolsonaro. Todo mundo viu a auditoria patética, cheia de falhas, do presidente Bolsonaro, com o chororô dos perdedores, que faz uma ação política para insuflar as manifestações golpistas cada vez mais minoritárias e bastante inconstitucionais. Mas, além dessa ação para incitar uma base da extrema-direita que não aceita o resultado eleitoral e as ações golpistas em curso, o assunto, né, é óbvio, nasce quase como a Argentina pedindo para cancelar o segundo tempo do jogo contra a Arábia Saudita, porque eles pedem a anulação das urnas só no segundo turno. Hoje a coletiva do Valdemar de Costa Neto chega a ser patética, que é não pode ser no primeiro turno porque torna muito tumulto, claro. Os governadores deles eleitos, os parlamentares eleitos, os senadores deles eleitos, eles querem manter, mas de forma casuística, essas mesmas urnas que foram usadas nos 2 turnos apresentaram problema só no segundo turno. Não foram as urnas que apresentaram problema. Apresentou problema um governo nefasto, rejeitado pela maioria do povo brasileiro, que perdeu nas urnas. Aceita que dói menos, diz um ditado popular muito usado. E eu acho que é muito importante que haja ações claras para coibir, enfrentar o golpismo. Porque é ilegal. Artigo 286 do Código Penal, 359 do Estado Democrático de Direito. Aliás, a própria conquista da Constituição derrotou a ditadura civil-militar. É crime defender golpe. Não tem abuso de poder judiciário. Ao contrário, eu quero cumprimentar o ministro Alexandre de Moraes por ter sido firme na identificação dos golpistas, financiando com dinheiro empresarial ações inconstitucionais e golpistas. Mas eu quero usar esses 40 segundos para dizer que uma coisa é inaceitável. O governo com as malas prontas para ir embora e coloca um leilão para privatizar a CBTU em Minas Gerais no dia 22 de dezembro. Às vésperas do Natal, deputado Rogério Correia, o governo quer privatizar a CBTU. Lá em Minas Gerais, o governo que está com a mala pronta para ir embora. Tem que suspender imediatamente o processo de privatização. Recebi hoje a FenaMetro, né, junto com os trabalhadores lá de Belo Horizonte e os nossos do Sindmetrô RS, que estão com essa luta. Em pleno final do ano, é óbvio que um governo que vai sair não pode privatizar as estatais brasileiras. Ainda mais um direito constitucional, e vou concluir nesses 26 segundos, que é o transporte público. É um escândalo, é uma vergonha. Tem que parar imediatamente o processo de venda da CBTU. E o novo governo precisa se manifestar para não aceitar esse absurdo que é a privatização de uma estatal tão importante para Minas Gerais, em 45 minutos do segundo tempo, às vésperas do Natal e no fim do governo Bolsonaro. Muito obrigada. Queria dizer a esta casa que agora à tarde eu participei da primeira reunião a qual fui convocado para compor e ajudar no processo de transição deste governo para o governo do presidente eleito democraticamente, Luiz Inácio Lula da Silva. E o sentimento que eu tive agora à tarde, e passei praticamente a tarde lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, é de que todo esse enfrentamento, tudo que passamos, inclusive numa eleição onde nunca na história desse país, lembrando que Lula sempre usou, tivemos uma eleição com tanto uso indevido da máquina pública. O uso chegou a um absurdo tal que até a bandeira do Brasil tentaram capturar como símbolo de campanha. Que a Praça dos Três Poderes foi utilizada diversas vezes com o recurso institucional para fazer campanha, para fazer palanque, sem contar as tantas vezes que se utilizou do aparato público, dos recursos públicos, para fazer o famoso toma lá da cá,
que afeta, inclusive, o Poder Legislativo. Mas, diante de tantas dificuldades que nós passamos nesse processo todo, chegamos à seguinte conclusão: deputado Rogério Correia, não teria outra figura senão o presidente Lula para nos tirar desse abismo que estávamos a viver. E aos poucos a gente vai voltando ao processo natural dos diálogos, da compreensão de que o Estado brasileiro precisa ser defendido na sua integralidade, porque aqueles que ainda permanecem nas portas dos quartéis, certamente ou são muito enganados ou pensam que estão num país da invenção. A mesma invenção dos fake news, a mesma invenção das retóricas vazias, as mesmas invenções que foram todas elas vencidas no pleito agora do primeiro e do segundo turno do processo eleitoral de 2022. E lá, no Centro Cultural do Banco do Brasil, participando do debate sobre desenvolvimento econômico, eu só posso dizer a esta casa que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará plenamente aberto aos diálogos. Inclusive, hoje defendi que nós tivéssemos o cuidado de restabelecer as câmaras técnicas para que possamos, em todas as cadeias produtivas, a do café, a do leite, a da carne, a do frango, a do cacau, da indústria, do comércio, do varejo, da construção civil, que aliás hoje pela manhã estive na CEBIC, conversando com os diversos representantes da construção civil, esperam, evidentemente, acenos positivos do governo, que vai se instalar. E de lá, eu posso dizer com tranquilidade a esta casa, nós vamos ter dias difíceis para serem enfrentados, principalmente no começo do ano que vem. Mas nós temos que ter a coragem de fazê-lo, de fazer o enfrentamento que nos leve a uma reforma tributária, que nos leve à compreensão de que no mundo inteiro o Estado não precisa ser inchado, mas ele tem que ser forte, tem que ser eficiente, ele tem que ter um tripé de armação. E hoje a gente vê que há no Brasil, ao contrário do que o mundo vem fazendo, que tem lá o fomento, a energia e também a logística como parte desse tripé, a gente sente que aqui, nessa parte de desenvolvimento econômico, esse tripé foi tratado para que esse tripé fosse entregue com a venda dos Correios, com a venda da Eletrobras, com a tentativa de venda permanente e diluição também do potencial da Petrobras, da tentativa de venda da Caixa Econômica, que começaram, inclusive, vendendo lá uma parte da Caixa Econômica, que era o Banco Digital, o anúncio de venda do Banco do Brasil, a fragilização do Banco do Nordeste e praticamente a anulação da grande força que tínhamos no passado do BNDES. Senhora Presidente, Presidenta, este é o momento de refletirmos sobre que Brasil nós queremos. O Brasil, anunciado no passado de que seria um Brasil que se acostumasse, como disse o presidente atual, no primeiro mês de governo na Argentina, que disse que o Brasil se acostumasse nos primeiros meses, em ser um Brasil com potencial para commodities. Commodities nós temos e teremos muito mais. Mas não é esse só o potencial do Brasil. O que não podemos admitir é que a venda do nosso potencial, dos nossos motores, vai na contramão do que o mundo faz, do que faz os países do Reino Unido, que hoje estão lá construindo bancos públicos para fomentar a economia. O que faz hoje os países como os Estados Unidos, que pega dinheiro público e investe 4,3 trilhões de dólares e parte desse recurso para bancos, parte desse recurso para sindicatos, associações,
parte desse recurso para a construção física de infraestrutura, para que a economia rode, para que de baixo para cima os Estados Unidos não fosse sucumbir, depois principalmente dessa crise agora do coronavírus, repetindo inclusive uma atitude que teve em 2009, quando tivemos aquele craque no mundo e que veio de lá as dificuldades todas que o mundo enfrentou. E lá, mais uma vez, repetindo o que fizeram em 2009, foi o recurso público, foi o Estado forte que deu o tom de uma recuperação econômica para os Estados Unidos, que ainda hoje passa suas dificuldades. Portanto, senhora presidenta, eu quero aqui dizer que a sensação que eu tive hoje à tarde é de que o Brasil terá sim serenidade, terá sim diálogo, terá sim preservação dos seus valores, voltará sim para o cenário internacional, como já voltou mesmo antes do presidente Lula assumir a presidência, como foi agora na COP27, e que o Brasil terá sim o respeito a seus potenciais culturais, intelectuais, científicos, produtivos, e olhará para a classe trabalhadora e para aqueles que, a classe trabalhadora e para aqueles que menos precisam, com o olhar que o Brasil sempre mereceu.